Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E hoje vamos conversar sobre o Poder Legislativo, mais especificamente sobre a atuação de um vereador na Câmara dos Vereadores. E para conversar sobre este assunto, eu recebo o vereador por Contagem, Daniel do Irineu. Vou conversar com o vereador Daniel sobre todas as questões que envolvem a sua atuação, a atuação de um vereador na Câmara dos Vereadores. Você não pode perder o Mente Aberta que começa agora. Pois é, eu quero agradecer aqui o nosso querido vereador Daniel do Irineu, que veio ao Mente Aberta para explicar para a gente como é a atuação de um vereador. Daniel, muito obrigado, viu, querido, por vir ao Mente Aberta. Cássio, eu que agradeço o convite da Rede Super, de todos vocês, parabenizar pelo trabalho, um trabalho de muita excelência, dizer que é uma alegria muito grande a gente estar aqui presente nesse programa, poder contar um pouco da nossa atuação aí para você e para todos que nos acompanham. Daniel, Daniel do Irineu, às vezes alguns vereadores têm a sua profissão como sobrenome, né? Ou como pré-nome, pastor tal, ou fulano que faz tal coisa. O do Irineu, Irineu não é um bairro que você atua, Irineu não é uma região que você atua. Não. Quem é Irineu? Irineu é meu pai, que é o meu grande professor, que hoje é o deputado estadual, professor Irineu, que sempre foi um mentor, a quem a gente segue os caminhos e que sempre me ensinou muito desde a minha infância como pai, e também como parlamentar, quando foi vereador, como é deputado hoje. Então é uma referência que tenho no meu mandato, na minha trajetória política, e a gente leva esse nome como nosso nome de guerra, nosso nome parlamentar, para que possa ser referido ao hoje deputado estadual, o professor Irineu. É muito comum no meio cristão evangélico, do qual a gente aqui faz parte, quando um pai é pastor e o filho admira o pai, o filho gosta do pai, o filho às vezes quer ser pastor. Né? Isso está longe de pensarmos em nepotismo, porque muitas vezes o filho vai ser pastor, mas em outra comunidade. Né? No caso aí seu, você pode dizer que é a mesma coisa? Você admirou, você conheceu os ônus e os bônus do trabalho de vereador e achou que você poderia contribuir nessa área? Mais ou menos isso, cara. Pra ser bem sincero, no início eu não gostava muito não. Mas até quando na minha infância criticava um pouco. Falava, pai, você trabalha demais, isso demanda muito. No início até tinha um pouco de receio, mas como filho, que a gente via a dedicação e o compromisso que era. E muitas das vezes com essa dedicação tomava muito tempo pra gente, como filho, pra família. Então, no início eu ficava meio sem entender, mas aí acabou que eu comecei a envolver nas questões sociais, sobretudo ajudando, trabalhando voluntariamente no terceiro setor, e diante disso consegui ver a importância desse trabalho e o que isso mudava na vida das pessoas da região, as pessoas que o acompanhavam. Então acabei criando gosto e vendo a necessidade desse trabalho, que muitas das vezes é pouco reconhecido, mas que é um trabalho muito árduo e que demanda muito do político, tem que ter muita dedicação, muito tempo, muitas das vezes abrindo mão de questões importantes, como ficar um tempo a mais em casa, com a família. Isso muitas das vezes, pra gente que é político, fica muito complicado e mais escasso, porque são tantas demandas. Imagina. E tantas questões que a gente tem que correr atrás. Como um vereador pode ajudar o terceiro setor? Porque o terceiro setor não é privado, não é público no sentido estatal. Né? É terceiro setor, é uma terceira via aí. Como que você, sendo vereador, pode facilitar o trabalho das organizações de terceiro setor? Hoje a gente consegue ajudar muito as instituições de terceiro setor através de algumas parcerias com o setor privado, que tem muitos empresários que acreditam também nesse terceiro setor e destinam alguns recursos para isso, e também através de buscar algumas emendas parlamentares, tanto como vereador quanto de alguns deputados, para que os trabalhos sociais do terceiro setor, que são de qualidade, possa continuar existindo e trabalhando com excelência, atendendo tantas pessoas. Você falou que antes de se tornar um vereador, antes de ingressar na política partidária, você tinha uma atuação com algumas obras sociais. Era com crianças? Com qual a área?
Caso foi, como eu falei, foi onde eu comecei a apaixonar pela política. Foi quando eu comecei a ver o resultado direto na vida daquelas pessoas. Eu iniciei fazendo trabalho voluntário em alguns projetos, sobretudo com o pessoal da terceira idade. Muitas das vezes, no início, a gente começa sempre fazendo de tudo, né? Buscando ajudar o máximo que pode. E eu ajudava muito na questão de levar pacientes para fisioterapia, pessoas com dificuldade de locomoção. Mesmo sendo muito jovem, iniciei com meus 14 anos a fazer dar esse suporte, doar um pouco do meu trabalho. E aí eu ia como copiloto. Aí parava normalmente em lugares que não poderia parar, tinha que parar rapidinho na porta das clínicas, porque aquelas pessoas com dificuldade de locomoção não podia parar no quarteirão de baixo. Então tinha que parar lá, eu tinha que ir lá rápido, ajudar aquela pessoa a descer da Kombi, subir com ela, a gente tinha que ter essa agilidade para não atrapalhar o trânsito e também a gente que possa dar o conforto, viabilizar o atendimento daquela pessoa. Aí você começou com trabalhos sociais. Qual foi o momento, assim, de pensar, puxa, isso poderia ser mais organizado, poderia ser mais sistematizado com uma candidatura? Foi ideia sua, foi ideia do seu pai, que já era vereador, foi de quem? Cara, ser bem sincero, no início eu não pensava nisso não, até que vem as necessidades. No ano de 2015, meu pai já não estava... Ele estava tentando buscar novos caminhos, ele nunca acreditou naquela permanência no poder, no legislativo municipal, como vereador, por muitos anos. E ele queria contribuir em outras esferas da política. Diante disso, ele juntou toda a equipe, todos os colaboradores, e falou com ele, gente, agora eu vou tentar uma candidatura a prefeito, meu objetivo não é estar mais na Câmara, acho que a contribuição que eu tinha para dar na Câmara Municipal eu já dei, agora eu tenho que dar minha contribuição em outras esferas. E nós precisamos de um parlamentar aqui para continuar nos representando, continuar representando a região e a cidade de Contagem. E aí ele abriu para todos e falou assim, agora vocês estão da equipe, tem que escolher o próximo que vai me suceder aqui, que vai continuar esse trabalho. E não vou falar que por unanimidade, mas por quase unanimidade, fui escolhido lá, tive apenas um voto contrário de toda a equipe, era um grupo de quase 40 pessoas, assim, entre pessoas que trabalhavam diretamente envolvidas no mandato, apoiadores, pessoas que acreditavam, e nessa apenas uma pessoa acreditou que tinha que ser outro nome. Então foi onde eu tive que entrar, eu falei assim, não gente, já que vocês confiam no meu trabalho, confiam em mim, eu vou encarar isso aí, e até hoje estamos aí, cada dia gostando mais, cada dia fazendo com mais prazer e buscando representar melhor o cidadão de Contagem. Você se tornou vereador muito jovem, 23 anos, talvez. Isso, me tornei vereador com 23 anos, estava na eleição, iniciei o processo eleitoral com 22, aí no ano que eu fui eleito, o meu aniversário foi no meio do processo eleitoral, meu aniversário foi em setembro, bem próximo da eleição, onde eu fiz 23 anos, e entrei na Câmara Municipal com 23 anos, assim, o mais novo da legislatura, um dos vereadores mais novos da história de Contagem, o que traz um desafio ainda maior de mostrar que o jovem brasileiro ele tem que estar envolvido na política e ele tem que trabalhar bem. E a gente tem que mostrar que a gente está aí para isso, para representar bem a população. Mas os seus colegas vereadores, vereadoras, você sente que há um certo preconceito pela sua juventude? Olha, eu vou falar que hoje eu não sinto mais isso. No início eu cheguei meio me sentindo um peixe fora d'água, né? A gente tem uma Câmara um pouco mais experiente, né? Pessoas mais experientes lá dentro. E cheguei eu lá muito novo, né, com meus 23 anos. Mas aí com muito trabalho, muita dedicação, a gente conseguiu mostrar para que veio e estamos cada dia melhor, cada dia mais fazendo esse trabalho melhor. E hoje os parlamentares lá já todos reconhecem nosso trabalho e tudo mais. E a atuação sua como vereador? Obviamente você tem um compromisso com a ação social, assistência social, né? Você atua nesse sentido? Com certeza. A gente sempre, como eu disse, eu vim dessa área social, né? Sempre acreditei, até por essência mesmo, por família, que muito do que a gente
que as pessoas são criações, né? Como que a gente vem de família, como que a família se comporta, como nossos pais se comportam, como nossos avós se comportaram. E a história nossa na questão social, ela vem de família também. Ela vem primeiramente da minha avó, que no interior, lá próximo de Raul Soares, lá em Vermelho Velho, sempre ajudou muitas pessoas. E no ano que ela faleceu, infelizmente que ela faleceu, né? Mas felizmente, foi o ano que meu pai ganhou a sua primeira eleição para vereador. E a família entregou para ele a missão de continuar o legado da minha avó. Uma missão árdua e muito difícil, importante, né? Assim, uma missão bem importante. E nessa daí ele virou e falou assim, olha, a missão é minha mesmo. Mas tem uma pessoa aqui que vai me ajudar, que é minha tia, que é médica, começaram os dois juntos. E depois sou a próxima geração, a terceira geração que também vem acreditando muito nesse trabalho social. E sempre acreditamos que a política ela tem que ser feita de duas linhas. Primeiro, a parte da obrigação da política, que é o trabalho parlamentar, de fiscalizar, de representar a população, de legislar. Mas também, sempre que necessário, nós temos que ajudar as pessoas, não só na política, todos, fazer a parte social, ajudar o próximo, buscar melhoria na vida daquela comunidade, daquelas pessoas. Acho que isso não é um dever apenas do político, mas do cristão, da pessoa que pensa no próximo, tem que fazer esse trabalho social aí. Excelente. Daniel, quero que você responda no próximo bloco, que você falou que uma das principais funções do vereador é fiscalizar. E parece que na sua gestão você tem, algumas vezes, criticado gastos exorbitantes até, com viagens nacionais e internacionais de pessoas do poder público. Eu quero entender o que é isso e qual é a repercussão disso no seu trabalho ali na Câmara dos Vereadores, tá ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o programa Mente Aberta, hoje conversando com o vereador por Contagem, Daniel do Irineu. E eu perguntei ao Daniel no primeiro bloco sobre a atuação dele com relação à fiscalização. Daniel, parece que você fez muitas críticas a gastos altos com viagens do Executivo ou do Legislativo, foi dos dois? Como é que foi isso? Isso, há algum tempo a gente andou investigando as questões das viagens municipais. Primeiramente, como vereador, o nosso principal papel é fiscalizar o Poder Executivo. Como legislador, né? Hoje estou a nível municipal, mas é o papel de todo legislativo. Então, nos estranhou muito o grande volume de gastos com viagens da gestão, tanto nacionais quanto internacionais, com as viagens do Poder Executivo como um todo. E esses valores nos estranham muito porque chegavam a casas milionárias. Nos 2 primeiros anos, a gestão municipal gastou mais de 2 milhões de reais em viagens, tanto internacionais como nacionais. E a gente foi procurando isso e a gente viu que tinha muitas viagens internacionais, como para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Finlândia, para a China, para o Chile, e inúmero, Portugal. Mas para quê? Para participar de congressos? O que era? Tinha muitos congressos e muitas coisas assim que a gente não via o real resultado para a cidade de Contagem. Por exemplo, teve uma lá que foi uma viagem para a Europa, onde estavam alegando que iam dar uma entrevista na Universidade de Sorbonne, universidade tradicionalíssima, que poucos brasileiros tiveram a oportunidade de palestrar lá. E nessa viagem, nessa entrevista, foram vários atores do governo, secretários, próprio chefe do Poder Executivo, inúmeras outras pessoas. E a gente viu que nessa viagem não existia uma foto, um vídeo, nada dessa palestra, o que nos causou muito estranhamento. Então a gente começou a investigar isso e, infelizmente, muitas dessas viagens a gente não teve a resposta, já encaminhamos aos órgãos competentes, mas o que tudo indica nessas viagens é que algumas delas foi realmente um turismo com dinheiro público, o que deixa a gente muito chateado. Eu falo muito que ninguém é proibido de viajar, mas as pessoas têm que viajar com seu próprio dinheiro, não com dinheiro público. Agora, se tornar essa pessoa que
aponta os erros do outro, é uma função, eu sei. Mas você tem que ter uma estrutura para aguentar o feedback, o retorno, porque vem a retaliação, não vem? Com certeza, Gás. Não é fácil não, mas a população de Contagem me elegeu para isso. E a gente tem que dar esse retorno, porque a pessoa quando vai à urna votar em um parlamentar, ele vota também para fiscalizar. E a gente tem que cumprir o nosso objetivo, cumprir a nossa missão que foi dada por esses eleitores e representar eles da melhor forma possível. Não podemos fazer vista grossa em ação nenhuma. Eu me porto muito como parlamentar de independência. Quando as questões são positivas, pode ter certeza que iremos elogiar, iremos reconhecer o esforço. Mas também, quando uma ação é negativa, não vai trazer um benefício para a cidade, então a gente também tem que mostrar que está errado, até para que o Poder Executivo possa consertar e não fazer mais. Por exemplo, nesse ano de 2019, os gastos com viagens nacionais e internacionais da gestão reduziram mais da metade, o que mostra um resultado efetivo daquela fiscalização feita. Quer dizer, você deu visibilidade para os gastos, já pensaram, vamos repensar, né? Vamos parar de gastar, né? Vamos parar de gastar. Ô Daniel, você como um jovem, muitos podem pensar o seguinte, o eleitorado do Daniel é basicamente de jovens. Isso é fato ou não? Você tem eleitores das diversas faixas etárias, diversas camadas sociais? Ô Cássio, isso é um negócio que a gente até se pergunta muito na nossa comunicação lá. Porque o meu eleitorado é um eleitorado totalmente diverso. A gente tem pessoas que nos acompanham de todas as faixas etárias, também de todas as regiões da cidade. Por exemplo, na minha primeira eleição, houve um fato inédito. Eu tive voto em todas as urnas da cidade de Contagem, mesmo em regiões que a gente não tinha tanta atuação. E nos últimos dias a gente fez uma pesquisa através das redes sociais sobre o nosso alcance e descobri que as pessoas que mais nos acompanham são pessoas acima de 40 anos. Interessante. Que até me assustou, eu achei também que era mais jovens. E a gente viu que é um eleitorado totalmente misturado, tem muito jovem, tem muita pessoa da terceira idade, tem muita gente de meia idade também, que deixa a gente muito alegre em ver as pessoas de todas as faixas etárias acreditando no nosso trabalho. Eu quero aproveitar e agradecer a todos aí que nos acompanham. Excelente. Você acha que você absorveu parte dos votos que seu pai, Irineu Inácio, não é isso? Isso. Tinha? Você acha que houve uma migração? Porque alguns dizem que isso não migra. Qual é a sua leitura? Tem gente que fala que não migra, tem gente que fala que migra, mas eu acho que muitas das pessoas que acreditaram no trabalho do meu pai viram no meu trabalho um trabalho com as mesmas ideias, com objetivos muito parecidos e que essas pessoas também, muitas delas migraram pra gente. Claro que eu não posso afirmar porque o voto é secreto, né? A gente não consegue saber. Mas acredito que muitas pessoas continuam nos acompanhando e os que acreditaram no meu pai também acreditam em mim. Agora, você falou de redes sociais, né? Você, como jovem, certamente você está em várias redes sociais. O nosso presidente da República também é um homem de redes sociais, né? O Donald Trump, nos Estados Unidos, também vive em redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Como é que você vê o papel das redes sociais na política contemporânea? Muitos dizem que há uma nova configuração política, de visibilidade, de comunicação entre o parlamentar e o seu eleitorado por causa das redes sociais. Você entende assim? Sim, entendo assim, Cássio. E acho que as redes sociais cumprem um papel de suma importância na política, tanto na política nacional e na internacional. Por quê? Eu uso as minhas redes sociais para duas grandes funções. A primeira é prestar conta. O parlamentar, o político, ele tem que lembrar, primeiro, que ele é servidor público. E que ele, como todos os brasileiros e como a maioria dos seres humanos, tem chefe, tem patrão. E a gente, como parlamentar, como político, temos mais de um chefe. Os nossos chefes são todos os eleitores brasileiros. Então, como um bom funcionário, nós temos que prestar conta para esse chefe de o que a gente tem feito ou o que a gente tem deixado de fazer. Essa é uma primeira função muito importante das redes sociais. E uma outra função muito importante também é a questão de abrir um canal de comunicação.
onde o eleitor pode cobrar da gente, de uma maneira muito fácil, rápido e eficiente, as demandas da sua rua, as demandas do seu bairro, da sua escola, do posto de saúde. Então essa pessoa não precisa mais ir até o político. Ela pode apenas mandar uma mensagem no Facebook, anexando uma foto daquele problema, e o político no Facebook ele tem que buscar representar aquela pessoa para estar dando uma resposta naquela demanda. Então, por isso eu vejo essa tamanha importância nas redes sociais. Além de ser um canal direto e rápido de passar informação, né? A gente consegue fazer com que todos que nos acompanham, todos os eleitores, tenham a informação do nosso mandato em tempo real. Uhum. No caso da virtualidade, é via rede social, via internet. Mas me disseram que o parlamentar, o legislativo do município, o vereador, ele tem uma cobrança muito maior do que o deputado estadual, do que o deputado federal. Porque ele está no dia a dia com seus eleitores. Você é reconhecido na rua? Como é que é o seu cotidiano? Os eleitores puxam assim, ô Daniel, um buraco na minha rua, a vaga na escola. Como é que é o cotidiano do vereador Daniel? Isso aí é todos os dias. Todos os dias, mas te falar que isso aí não é um trabalho, é uma coisa que é muito gostosa. A gente vê a população tá vindo cobrar, porque você consegue dar um dinamismo maior na sua atuação parlamentar. Eu falo muito que um parlamentar, qualquer ele que seja, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ou até mesmo um senador, que fica muito dentro de gabinete, muito dentro das estruturas do legislativo, ou na Câmara, ou na Assembleia, essa pessoa ela tem pouco contato com o seu eleitor e com isso a sua representação acaba ficando um pouco mais frágil. Por quê? Quando você está na rua, você está vendo o eleitor, acontece isso que você falou com a gente, Cássio. Ele vem para mim e fala assim, olha Daniel, tá faltando médico em tal unidade de saúde, tem um buraco na minha rua, tá acontecendo isso, aquilo. Então você consegue ter esse retorno, você consegue abrir esse canal de diálogo. Então com isso, você consegue representar melhor aquele eleitor, aquela pessoa que deu um voto de confiança em você, então você consegue estar trazendo a demanda dele diretamente e cobrando ela no parlamento, na Câmara Municipal. Para terminar, eu queria perguntar, Daniel, como é que tem vereador que fica rico? O salário dá para ficar rico, o salário de vereador? Falar que não dá para ficar rico não, mas graças a Deus não posso reclamar de maneira alguma, dá para viver muito bem, não precisa de nada mais. Mas ficar rico não tem muito jeito não, viu? Mas é a tal da verba de gabinete que o pessoal fala. Porque diz que tem vereador que faz o quê? Que parte contrata uma pessoa e metade fica com ele. Isso é fato mesmo? Assim, eu não tenho conhecimento não. A gente vê muito em jornal esses negócios aí, mas é errado, né? Isso aí não pode acontecer. E a verba de gabinete, ela tem que ser usada para as ações de publicidade do gabinete, para divulgação de atividade parlamentar e não para que aquele parlamentar enriqueça de maneira ilícita. Isso há uma prestação de contas dessa verba, Daniel? Há uma prestação de contas, tem que ser feita com notas, com comprovante do material gráfico, com tudo bem comprovado, bem lastreado, para que evite ao máximo a corrupção e as coisas erradas. Claro que, infelizmente, em vários ramos, em várias coisas no Brasil, não consegue cercar tudo. Mas cabe da índole de cada parlamentar, na índole de cada pessoa e do sistema de fiscalização que tem que ser cada vez mais severo. Conversei com o vereador Daniel do Irineu, vereador por Contagem, sobre a atuação de um parlamentar. Quero agradecer, Daniel, muito obrigado, viu? Sucesso no seu trabalho ali em Contagem. Obrigado, Cássio. Obrigado à Rede Super e a todos que nos acompanham aí pela oportunidade de estar vindo aqui conversar um pouco com vocês. E parabéns pelo trabalho. Precisou da gente, Daniel? Estamos a postos aqui para dar visibilidade, né, dar possibilidade de falar para os nossos representantes. Parabéns pela sua atuação. E eu quero agradecer também você de casa que assistiu essa entrevista com o vereador Daniel do Irineu. Tenho certeza que você gostou. Eu gostei muito. Até o próximo programa Mente Aberta aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos.
Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.